Osteoporose e artrose. Afinal de contas, qual é a diferença? São a mesma coisa? Qual deles causa mais dor? Olá, meu nome é Fernando Portilho Ferro, sou médico ortopedista, especialista em doenças do quadril. E essa dúvida, que parece simples para algumas pessoas, é uma das dúvidas mais comuns que a gente tem no consultório ortopédico, no consultório do paciente que faz tratamento de artrose e tratamento de osteoporose também. Parece ser do conhecimento popular de que a osteoporose é uma situação comum. E aí o erro muito comum que a gente observa é das pessoas acharem que essa osteoporose, que é muito prevalente de fato, é a causa das dores que as pessoas sentem e que acabam, em última análise, fazendo procurar ajuda. Mas vamos lá, o que é uma coisa e o que é a outra? Vamos responder de uma vez por todas. A osteoporose é uma situação em que o osso fica menos resistente, ele fica mais poroso, como o nome já sugere. Esse processo de diminuição da densidade mineral do osso, da diminuição da sua resistência, ele acontece de maneira quase inevitável à medida que o ser humano vai envelhecendo. Ele acontece com maior frequência e com maior intensidade nas mulheres do que nos homens, principalmente depois da época em que elas têm uma diminuição da produção hormonal, que é a fase da menopausa. A gente tem um modelinho aqui que mostra para vocês um exemplo do que é essa osteoporose. Então vocês podem ver aqui nesse modelinho ósseo, é um osso da bacia, e que tem essas áreas de porosidade, ou seja, os intervalos entre as trabéculas ósseas. Vocês podem ver como é diferente desse modelinho aqui, que é de um osso saudável. Existem algumas porosidades pequenas, mas elas são muito mais preenchidas por osso saudável. Então esse aqui seria o modelo de um osso osteoporótico e esse aqui o modelo de um osso normal. Olhem a diferença da densidade. Tá, mas e aí, qual que é a consequência da osteoporose? A consequência é que o paciente com osteoporose, ele tem infelizmente um risco maior de ter fraturas. Esse osso mais porótico ele é mais fácil de quebrar. E aí a pessoa que tem osteoporose pode ter fraturas com eventos banais, um escorregão no banheiro, um tropeço no tapete, às vezes torcendo a perna mesmo sem cair, uma pessoa com osteoporose grave pode sofrer uma fratura. E é por isso que a investigação da osteoporose faz parte da rotina da medicina preventiva. Muitas vezes ginecologistas, geriatras, clínicos gerais já têm o hábito de pedir a densitometria óssea, que é o exame para investigar a osteoporose. E isso muitas vezes é parte também da rotina do ortopedista. A ideia disso é identificar a osteoporose e tratar antes que uma fratura aconteça. O detalhe que muitas pessoas se esquecem ou talvez nunca saibam é que a osteoporose pura não dói. A osteoporose que não está associada com outras doenças, ela não vai causar dor na pessoa, ela é uma doença silenciosa. Geralmente, quando existe dor, tem alguma outra coisa acontecendo. Por exemplo, uma dor muito comum relacionada com a osteoporose é quando a pessoa tem osteoporose grave na coluna, começa a ter fraturas das vértebras. Essas fraturas podem ser dolorosas, mas em um osso osteoporótico que sofreu uma fratura, ou seja, que quebrou. Ele vai amassando por conta da osteoporose. E aí sim pode ter dor. Mas na osteoporose pura, geralmente não há dor. E a artrose? O que é essa artrose, afinal? A artrose é uma doença da articulação. É uma doença da superfície de movimento das juntas. A gente tem aqui um modelinho para vocês entenderem a diferença. Aqui do meu lado direito você tem uma articulação com artrose e aqui uma articulação sem artrose. Perceba que nesse modelo aqui existe uma superfície lisa, né, que nesse modelinho que está na cor azul, onde a cabeça do fêmur vai se encaixar para fazer os movimentos. Isso aqui é um modelinho da articulação do quadril, mas a gente tem algo parecido em todas as articulações que têm movimento, né? Uma superfície de movimento recoberta por uma cartilagem. Olha a diferença para a superfície da articulação com artrose. Começa a ter vários pontos, essa cartilagem fica irregular. Às vezes, como mostra aqui nesse modelinho, tem um ponto em que a cartilagem simplesmente deixou de existir, já tem contato direto com o osso da bacia.
E a mesma coisa que acontece aqui na bacia pode acontecer na cabeça do fêmur. E aí, quando você tem uma superfície de cartilagem machucada movimentando contra outra superfície danificada, o resultado disso daqui é muita dor. É um quadril que fica mais rígido, muito mais difícil de movimentar e doloroso quando o paciente insiste em movimentar. Então, a artrose é uma situação de doença da articulação, não é uma situação de dor, de problema do osso como um todo, e ela está muito relacionada com a movimentação daquela articulação doente. Então, se a pessoa tem artrose do quadril direito, ela vai ter dor no quadril direito, ou na região do quadril direito. É claro que ela pode ter uma dor que irradia para a coxa, e ela pode ter artrose nos dois quadris também, acontece. A artrose não costuma ser uma doença de todas as articulações ao mesmo tempo, ou de todos os ossos ao mesmo tempo. Ela geralmente é mais localizada em uma ou duas articulações, podendo acometer várias, mas a verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês é que ela é uma doença da cartilagem, da estrutura da articulação, não é uma doença do organismo como um todo. Ah, mas e os reumatismos? Sim, existem doenças autoimunes que levam o paciente a ter um risco maior de ter doença de várias articulações, como artrite reumatoide, por exemplo, mas sem dúvida elas são menos frequentes do que a artrose primária, que é o tema principal que eu estou expondo aqui para vocês. Então é isso daí. Resumo final, mensagem final. A osteoporose é uma doença do osso como um todo, é uma alteração da densidade do osso. Veja a diferença do osso normal e do osso porótico. É claro que a osteoporose ela vai ser mais preocupante, mais significativa nas regiões com maior risco de fratura. Quais são elas? Coluna, bacia, principalmente o anel pélvico e fêmur proximal, a região do ombro e a região do punho. Esses são os pontos onde as fraturas de osteoporose acontecem com maior frequência. A artrose é uma doença das articulações, ou de uma articulação em específico. Pode acontecer no quadril, no joelho, no tornozelo, pode acontecer no ombro, enfim. Diferentes articulações podem ter artrose, mas a artrose é uma doença da articulação. Ok? Espero ter esclarecido essa dúvida. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, mostre para os seus familiares. Deixem os seus comentários e suas perguntas. Eu estou sempre aproveitando as perguntas mais comuns como inspiração para fazer os próximos vídeos e tirar as dúvidas mais frequentes de vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.